Olá, meu nome é Marina Guel, esse é mais um vídeo que ela monetizou e hoje queria bater um papo com vocês. Nessas últimas semanas tiveram várias notícias muito importantes sobre o que está acontecendo com o Brasil, com relação a novos impostos, com relação ao fiscal, com relação ao crescimento econômico, mas eu sinto que tem muita gente perdida com essa guerra de narrativas que está acontecendo. Por exemplo, sobre o fiscal, agora a gente teve notícia do orçamento de 2024 que o governo mandou para aprovação, tivemos notícia do resultado fiscal de julho, que foi muito ruim, um déficit muito grande. Ao mesmo tempo, como o governo deixou muito claro que ele pretende fazer o ajuste fiscal, via aumento de arrecadação, via aumento de receita, via aumento de carga tributária, a gente teve várias notícias sobre novos impostos, sobre taxação de fundos exclusivos, sobre taxação offshore. Agora o governo também quer acabar com o juros sobre capital próprio, já pensando numa tributação de dividendos, que eu já tinha comentado aqui no canal, vai ser a próxima fase. Então percebam, nessas últimas semanas tivemos várias notícias sobre o fiscal que assustaram, várias notícias sobre tributação que também assustaram, mas ao mesmo tempo o PIB surpreendeu, a taxa de desemprego também, veio muito positiva. Então nesse vídeo eu queria amarrar tudo isso, e explicar o que está acontecendo. Nesse vídeo eu pretendo explicar como as questões fiscais casam com as questões tributárias, como os dados macroeconômicos entram nisso tudo, e eu pretendo também falar sobre projeções. O que a gente pode esperar? Será que esses novos tributos vão impactar? O que esperar para o fiscal no próximo ano? Então fica até o final, porque vai ser um vídeo bem farofeiro, eu vou falar sobre todos esses conceitos, mas vai ser um vídeo bem completo. E meu objetivo é que no final você entenda pelo menos parte do que está acontecendo com o Brasil. Então, resumindo, nesse vídeo eu vou falar sobre os dados atuais, sobre as questões fiscais, sobre as mudanças tributárias e sobre as projeções para o futuro do Brasil, as expectativas para o futuro do Brasil. E aí, começando pelos dados. Nessas últimas semanas a gente teve uma notícia muito positiva. O desemprego caiu. E aí, lembrando que quando a gente fala de desempregado, a gente está falando de uma pessoa que quer trabalhar, ela está procurando por emprego, mas ela não está conseguindo se contratar. Então, quando a gente fala de queda no desemprego, ela pode acontecer por dois motivos. Ou realmente teve um aumento na taxa de ocupação, as pessoas que estavam procurando por emprego conseguiram se contratar, ou simplesmente teve uma queda na busca por trabalho. Nesse caso, de acordo com o IBGE, o desemprego diminuiu porque a taxa de ocupação aumentou. Ou seja, o desemprego caiu porque as pessoas que estavam procurando emprego conseguiram se contratar. O que a gente poderia interpretar como um ótimo sinal. A gente poderia interpretar que a economia está aquecida, está gerando emprego, está contratando. E esse é um comportamento que a gente está observando desde o ano passado. Em 2015 o desemprego explodiu, com o Covid ele também deu uma piorada, e ele vem sendo um problema que assombra o Brasil há quase uma década. Então, realmente é um dado muito positivo a gente ver essa normalização. Então, é muito importante entender o que está levando essa queda no desemprego. Eu vi muita gente comentando sobre um efeito Lula. Só que assim, gente, como eu falei, o desemprego tá caindo desde o ano passado. Então assim, pensem comigo, o que levou a essa queda no desemprego? Será que foi a eleição de determinado político? Acho que não. Será que foi o momento macroeconômico, Será que agora o momento macroeconômico é de aquecimento econômico? Também acho que não. O que a gente está vendo ao redor do mundo são os países subindo os juros para tentar esfriar a economia. E apesar do Brasil já ter diminuído a Selic, a gente ainda é o país com maior taxa de juros real do mundo. Então também não acho que seja isso que levou uma queda no desemprego. Ou será que foram as reformas microeconômicas dos governos anteriores que trouxeram mais dinamismo para o mercado de trabalho e conseguiram aquecer o mercado mesmo no momento macroeconômico de retração? Acho que faz mais sentido a terceira opção. E aí vem, será que o governo atual está seguindo essa agenda ou será que ele está dando alguns passos para trás? Agora a gente teve a volta do imposto sindical obrigatório, com o nome de contribuição sindical obrigatória. E obviamente nessa medida sozinha que vai impactar no desemprego no Brasil, mas fica o questionamento, será que é isso que vai trazer mais dinamismo para o mercado de trabalho? Será que é isso que o governo deveria estar focando? Forçar o trabalhador a bancar um sindicato que ele não se sente representado? Quando o imposto sindical obrigatório foi extinto, por exemplo, em 2017, a arrecadação dos sindicatos caiu mais de 99%. Teve um motivo para essa queda acontecer. Mas enfim, continuando. Outro dado que impressionou muito foi o PIB. O PIB cresceu 0,9% no trimestre, acumulando uma alta de 3,7% no semestre. E essa alta tão grande no semestre, de 3,7%, é porque no primeiro trimestre o agro cresceu muito. E ele provavelmente vai puxar o nosso PIB anual, inclusive. E o que é importante entender? Que assim como acontece com a queda do desemprego, grande parte dessa alta do PIB está associada aos resultados das reformas microeconômicas que aconteceram nos governos passados. Nessa casa que foi arrumada nos governos anteriores e que demora para aparecer. Quando a gente fala de mudanças microeconômicas, de reformas estruturais, isso não é algo que reflete automaticamente na economia. Então, da mesma forma, as mudanças estruturais desse governo vão acabar demorando mais tempo para aparecer também. Agora, tem uma coisa que foi feita nesse governo
e que sim reflete automaticamente no PIB, e que inclusive infla o PIB mais do que deveria. E no caso é o aumento de gastos do governo que teve no período. Frente ao trimestre anterior, o consumo do governo teve uma alta de 0,7. Isso infla, isso impacta no PIB. A questão é, dura para sempre? Não. E se o governo gasta sem controle, isso pressiona o fiscal, pressiona o endividamento e pressiona a inflação. E aí vamos lá, o desemprego veio muito bom, puxado por essas reformas microeconômicas que aconteceram lá atrás. O PIB veio muito bom, em parte por essas reformas, em parte pelo aumento de consumo do próprio governo, mas teve um dado que veio muito ruim, que foi o dado fiscal. Agora saiu o resultado de julho que decepcionou muito. Foi simplesmente o segundo pior resultado do mês na série histórica, só ficou atrás da pandemia. Agora o resultado primário acumulado está negativo em 97 bilhões de reais. Então assim, o PIB veio bom, o desemprego veio bom, mas tem-se uma bomba que está sendo formada, uma bomba fiscal. E se o governo não mudar de estratégia, isso vai explodir na nossa cara. Entra no segundo tema que eu queria falar aqui nesse vídeo. O fiscal. Atualmente, já falei sobre isso aqui no canal, o governo pretende fazer o ajuste fiscal via aumento de arrecadação. Eles pretendem continuar aumentando o gasto, inclusive aumentando o gasto acima da inflação, tendo aumento real do gasto público. Consequentemente, a receita teria que aumentar absurdamente de forma a compensar. E como também eu já falei no canal, tudo indica que essa conta não vai fechar. O arcabouço fiscal entra em vigência, sendo consenso no mercado que o que foi prometido não será alcançado. No caso, o arcabouço promete déficit em 2023, mas ele teria como meta zerar esse déficit em 2024 e ter superávit em 2025 e 2026. E quando saiu o texto inicial do arcabouço, eu já tinha avisado que seria muito difícil alcançar essa meta. Recomendo que vocês vejam o vídeo que eu fiz sobre o arcabouço, inclusive. Para essa meta ser alcançada, considerando o aumento do gasto real em todos os anos, a gente teria que ter uma economia extremamente aquecida, com o PIB aumentando em todos os anos também, e com a receita crescendo mais que o PIB em todos os anos até 2026. E o que a gente está vendo é inclusive o contrário. Em julho, o gasto real aumentou 9% no ano, enquanto a receita real, descontada a inflação, caiu 5%. Então, não só a receita não está aumentando o suficiente para conseguir cobrir esse aumento no gasto, como ela está caindo. É óbvio que vai dar ruim. E aí o que o mercado acredita agora é que o déficit de 2023 vai ser muito maior do que o previsto no arcabouço fiscal e que a gente não conseguiria zerar esse déficit em 2024. Na verdade, o mercado só está falando de déficit zero em 2028. E aí, falando sobre o fiscal, é muito importante comentar sobre o orçamento de 2024. Agora o governo mandou a proposta do orçamento para o próximo ano, recomendo que vocês vejam, muito importante. Falo que está previsto para o salário mínimo, no caso eles estão prevendo aumento do salário mínimo, mas não estão prevendo reajuste do Bolsa Família e nem reajuste da tabela do imposto de renda. Então assim, vários pontos que são importantes a gente acompanhar, a gente ter na cabeça. E o mais importante, esse orçamento se propõe a alcançar o que foi prometido no arcabouço fiscal. Ou seja, ele está considerando aumento de gasto real, está considerando aumento de gasto público acima da inflação, e ele também está se propondo a alcançar déficit zero em 2024. Para alcançar isso, o governo precisa de uma receita de 168 bilhões de reais. Ou seja, o governo está contabilizando que eles vão conseguir aumentar a arrecadação em 19% no ano, algo que nunca aconteceu na história brasileira, sem afetar o PIB, porque eles estão considerando um PIB de 2,3% e uma inflação de 3,3%, algo bem baixo considerando o histórico brasileiro. E assim, eu não quero usar a palavra mentiroso, mas no mínimo é ilusório você falar que vai conseguir aumentar a receita em 19%, algo nunca feito antes na história brasileira, e que isso não vai impactar o PIB nem a economia. E vamos supor que eles realmente consigam atingir essa métrica para 2024. O que isso vai significar para 2025? Quanto que a receita vai ter que aumentar mais, para o fiscal fechar ainda superavitário, como eles estão prometendo? E aí vem para o terceiro tópico que eu queria falar aqui nesse vídeo, que é a forma que o governo pretende atingir esse aumento na arrecadação, nessas mudanças tributárias que estão sendo discutidas desde o começo do ano. E assim, a gente já sabia que isso iria acontecer, faz um ano que eu estou falando no canal que a estratégia do governo é aumentar imposto, desde o fim do ano passado eu estou falando sobre isso aqui, mas mesmo assim preocupa. Uma das maiores polêmicas sobre essas mudanças tributárias foi a questão das compras internacionais. Acho que só agora as pessoas compreenderam que elas vão pagar mais de 90% em imposto em compras acima de $50. Outra grande polêmica foi das apostas esportivas. Essa, pessoalmente, eu entendo, acho que era uma ponta solta que tinha que ser resolvida. E essa semana tivemos notícias sobre a taxação dos fundos exclusivos, os comicotas, que na minha opinião deveria acabar. Mas enfim, o governo decidiu estender para todos os fundos. E também tivemos a taxação dos offshore, que eu também fiz vídeo comentando. E agora tivemos notícia que o governo decidiu acabar com juros sobre capital próprio. E claramente ele já está se preparando para uma possível taxação dos dividendos, Fiz um Reels, inclusive, comentando sobre isso. E aí vem, qual é o problema de você ter um aumento tão expressivo na tributação, que é o que o governo está fazendo, Ele está mirando para todos os lados. Se você aumenta muito o imposto, ele pode tornar inviável realmente fazer determinada operação financeira, determinada operação comercial. E no final, o que acontece é que esse mercado encolhe, as pessoas
pessoas deixam de fazer as transações. Um grande exemplo é a própria Chay, as pessoas deixaram de comprar porque o preço com o imposto deixou de fazer sentido. E a tributação de renda, por exemplo, né, fazendo paralelo, o que acontece é que as pessoas que conseguem, as pessoas que podem, simplesmente enviam seus recursos para outro lugar que faça mais sentido, né? Mudam residência fiscal, ou seja, um aumento tão expressivo na tributação pode prejudicar o desenvolvimento dos mercados, prejudicar o desenvolvimento econômico e, inclusive, levar a uma queda na arrecadação, a chamada curva de Laffer. É por isso que assusta o governo falar que ele pretende aumentar a arrecadação em quase 20%. É por isso que a arcabouço fiscal é tão pouco realista. É por isso que se o governo não começar a cortar gasto, ou enfim, controlar os gastos, a gente vai ter um problema no fiscal. E aí, como quarto e último tema, né, para fechar o vídeo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre projeções. O que será que a gente pode esperar para o futuro do Brasil? Eu já falei sobre isso em alguns vídeos, inclusive no vídeo que eu falo sobre a queda da Selic, mas vale a pena reforçar. O Brasil agora tinha tudo para entrar num puta ciclo de crescimento. Finalmente, depois de tantas reformas microeconômicas, depois de tanto sacrifício fiscal, o Brasil finalmente está colhendo os frutos do que ele plantou. A economia está estabilizada, a gente conseguiu controlar a inflação graças ao trabalho autônomo do Banco Central. A gente começou a cortar a Selic, estamos falando de um possível ciclo de baixa. O Brasil foi pioneiro na subida dos juros e está sendo pioneiro no corte. O agro está aquecido, o desemprego está caindo. Com o corte da Selic, a gente tinha tudo para a economia reaquecer, para a economia respirar. Só que apesar da gente estar numa janela muito boa de oportunidades, existem coisas que podem travar esse ciclo de crescimento, né? Esse ciclo de corte da Selic. Se a inflação voltar, por exemplo, para uma subida dos combustíveis, que está acontecendo agora, talvez o Banco Central acabe esperando mais para cortar os juros. E se o governo não reavaliar a postura que ele está tendo, né? Se ele continuar pressionando o fiscal, a inflação de longo prazo aumenta. Se o governo não controlar os gastos, o fiscal vai pesar. No longo prazo, quem vai pagar a conta é a gente. E é para deixar claro, né, porque tem muito esquizofrênico, quando eu falo de cortar gasto, eu não falo de cortar Bolsa Família, eu não falo de cortar auxílio, eu não tô falando disso. O que me irrita é esse aumento bizarro de imposto que tá tendo, que afoga a economia, sufoca a economia para bancar privilégio de político. E esses mesmos políticos que vivem de regalia, que estão taxando blusinha da Shein para ter auxílio terno, falam que não, que esse imposto seria uma reparação social, que eles estariam taxando os ricos, super ricos, colocam um discurso de classe no meio disso. Então o que eu sinto, né, se eu tivesse que resumir esse vídeo, é que agora a gente está colhendo muitos frutos de boas políticas que foram realizadas no passado. O que me preocupa é o caminho atual que está sendo adotado pelo governo, as políticas atuais. Agora a gente está colhendo muito bem o que a gente plantou no passado. Mas fica o questionamento do que a gente está plantando para o futuro. O objetivo do vídeo foi esse, tentar trazer um pouco de clareza sobre o que está acontecendo, tentar ajudar vocês o máximo possível. Deixa um like, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.